Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 15 de abril de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, todos vós que labutais para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, pedimos a bênção, a inspiração, a intercessão neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as Tuas verdades, as verdades trazidas por Ti, diretamente do nosso Pai Celestial, para nós outros, com a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor, o Teu zelo por nós, Senhor. E antecipadamente gratos por mais esta oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós não vamos falar da misericórdia, da compaixão de Deus e de Jesus para conosco, mas vamos falar de como ela pode se manifestar nas nossas vidas, seja no âmbito da vida corporal, da vida carnal, da encarnação, seja no âmbito da vida verdadeira, da vida espiritual, no plano espiritual. Então, estamos em abril. Esse mês, meus irmãos, é um mês muito emblemático, não apenas para nós, mas sobretudo para nós espíritas. Mas é um mês emblemático de uma forma geral para a humanidade. Não porque eu sou do mês de abril, né, e nasci no dia 10. Agora, nós veremos que, como está na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje, no dia 15 de abril, faz 159 anos do lançamento. Então, hoje, dia 15 de abril de 2023, faz 159 anos do lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, lançado por Allan Kardec em 15 de abril de 1864. No próximo dia 18 agora, daqui a 3 dias, faz 166 anos
do lançamento de O Livro dos Espíritos, também organizado, né, e publicado por Allan Kardec. E há uma série de acontecimentos, não somente no âmbito espírita, mas para toda a humanidade, para todos os homens, para todos os povos, porque nós sabemos que nada acontece de forma isolada no âmbito da humanidade, das ovelhas do nosso pastor, do nosso Senhor, Jesus Cristo. Não acontece um nascimento, uma encarnação que seja, em qualquer lugar do planeta, que não tenha um objetivo, um projeto, seja menor, seja anônimo ou maior, com mais projeção, com mais publicidade, né, digamos assim, com uma repercussão maior. Então, por exemplo, nós espíritas brasileiros, no mês de abril, embora o dia 1º aqui no Brasil, principalmente, né, tenha ficado, desde que aconteceu, já naquela época, então também não é de agora, né, fake news sempre existiram, existem e continuarão a existir, apesar de todo o combate. Por quê? Porque essa é uma forma de se manifestar do ser humano. Quem que é a pessoa, né, o jornalista, a imprensa ou o youtuber, né, o pseudo-sábio que está a propagar, né, a notícia falsa? Somos nós, os seres humanos, espíritos imperfeitos, habitantes de um mundo de provas e expiações, com vários defeitos, dados voltados à mentira, tanto que Deus, há mais de 3.000 anos, por meio de Moisés, já tinha deixado dentre o decálogo um dos mandamentos dizendo: não prestarás falso testemunho. E isso não é só para quando a gente está como testemunha em alguma ação judicial, né, em algum caso da justiça, não. É no nosso dia a dia. Então, embora, né, tenha ficado conhecido o dia 1º de abril como o dia da mentira, para nós espíritas, esse dia tem que ser lembrado como o dia em que Allan Kardec fundou a Sociedade Espírita de Paris. Olha que diferença, né? Enquanto a gente, de certa forma, aí, alguns até comemoram, né, o dia da mentira, todo mundo mente, né, tal. Então, para nós espíritas, ou que queremos ser espíritas, nós temos que ter na mente a lembrança não da notícia falsa que se propagou de que Dom Pedro teria morrido com 28 anos de idade, e por isso, depois de descoberto que teria sido uma mentira, passou a ser considerado o dia da mentira. Não esse dia 1º, dia da mentira. Dia 1º, dia da fundação da Sociedade Espírita de Paris. 1º de abril de 1858. Nesse mesmo dia 1º de abril, 2 gigantes do Espiritismo, Martins Peralva, nasceu. 1º de abril de 1918. Nasceu também, em 1º de abril de 1822, Ruth Celine Jafé. Então, a gente começa a ver 2 de abril de 1910, Francisco Cândido Xavier. Glenda, na primeira pregação desse mês de abril, aqui na nossa página, no nosso canal, falou, né, um pouco sobre Chico Xavier, Allan Kardec. Então, e por que eu estou trazendo
todos esses acontecimentos do mês de abril de vários anos ao longo da história da humanidade e também de nós outros espíritas. Por quê? Porque essas são formas da misericórdia de Deus se manifestar. Mandando um missionário aqui, um missionário ali, permitindo que se inaugure uma sociedade espírita, como a Sociedade Espírita de Paris. Em 1500, no dia 22 de abril, a nossa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi descoberta por Pedro Álvares Cabral e a sua tripulação. Nós, espíritas, com a bênção da mediunidade de Chico Xavier, que temos ao nosso dispor, ao nosso alcance, a obra maravilhosa, esclarecedora, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de Humberto de Campos. Leiamos para que saibamos o que é o Brasil e qual é a sua missão, qual a importância. 10 de abril de 1755, Hahnemann encarnava como o médico, o estudioso, o cientista alemão que, alguns anos depois, criou a homeopatia. Quem quiser saber também qual é a importância da homeopatia, não somente para nós, seres humanos. Inclusive, eu já fiz até uma pregação, né, sobre esse assunto. Está disponível aí na nossa página, no nosso canal. Também na doutrina espírita. Aqui no Brasil, a doutrina começou a crescer, a ser divulgada, ser conhecida, também por causa da homeopatia. Então, a importância da homeopatia, alguns séculos antes, talvez, da nossa data de hoje, né, alguns anos, algumas décadas antes do surgimento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, Hahnemann, com certeza missionário também do Cristo, já vinha trazendo os seus conhecimentos, né? Então, quem quiser também se aprofundar um pouco sobre essa questão aí da homeopatia, na pregação em que eu fiz sobre Hahnemann e a importância da homeopatia para o espiritismo, um livro lá que nós indicamos do médico homeopata brasileiro, Cláudio Araújo, Psora, interessantíssimo. Então, são manifestações da misericórdia de Deus para conosco, né? Quanto bem a homeopatia tem feito para tantas pessoas com doenças crônicas, com doenças menos complexas, né? Passageiras muitas vezes, e que não que a alopatia não sirva, não é nada disso, nós não estamos aqui a condenar a alopatia, mas que muitas vezes não resolve de uma só vez, né? Não extingue o problema, ameniza, temporariamente resolve, mas daqui a pouco, muitas vezes a gente volta a enfermar, né? Daquela mesma enfermidade, daquela mesma patologia, e muitas vezes a homeopatia resolve, né? A pessoa com determinados problemas não tem mais, depois que passa a se tratar, ou estabiliza de uma forma tal, né, que muitos médicos que não são homeopatas se surpreendem muitas vezes, né? Então, a gente tem que valorizar essas manifestações da misericórdia divina, meus amigos. Então, continuando aqui, né? 2 de abril de 1910, Chico Xavier. 4 de abril, e aí até mesmo, muitos vão estranhar, porque eu vou falar aqui de algumas desencarnações que aconteceram no mês de abril. Ué, mas Rafael, você está comemorando? Você está achando bom
Meus irmãos, se esses espíritos que vieram para nos ajudar, para colaborar, para nos esclarecer, para proporcionar uma melhora nas nossas vidas, de espíritos encarnados ou de espíritos eternos, se eles aqui, encarnados, foram colaboradores, benfeitores, missionários do Cristo, o que eles não fazem, não fizeram, não fazem e não continuarão a fazer no plano espiritual, com muito mais recursos. Então não é comemorar a morte de alguém. Ah, desencarnou, que ótimo. Não, não é nada disso. Com a tristeza, com a saudade, com o pesar que todos nós, né, temos em relação a esses mais próximos que desencarnam ou menos próximos, mas que proporcionaram um bem à humanidade, o que eles não fazem do plano espiritual para conosco, em relação a nós. Se no corpo de carne que nós temos algumas limitações, digamos assim, nós espíritos, esses missionários conseguiram fazer muito, o que eles não fazem desprovidos do corpo, né, de carne, em sua plenitude espiritual, com todos os recursos, com todas as possibilidades, sem limitação nenhuma. Então, desencarnou no dia 4 de abril de 1919, William Crookes, grande cientista, devotado à pesquisa. (10 de abril, né, falamos do nascimento de Hahnemann, Samuel Hahnemann, e também desencarnou. Samuel Hahnemann nasceu em 10 de abril de 1755. Desencarnou em 10 de abril de 1901. Pierre Gaëtan Lemarie, outro gigante. 11 de abril, desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Quantos não foram e não somos ajudados por Dr. Bezerra? Quantos de nós oramos para ele? E nós sabemos, meus irmãos, através de Chico Xavier, que Dr. Bezerra, ele tem uma equipe espiritual, né, de espíritos que encarnam, desencarnam e estão envolvidos com a ajuda de nós outros espíritos e corpos adoentados, de mais de 500 espíritos que nos ajudam. Então nós temos aí grandes nomes que já passaram pela Terra, como pessoas boas, médicos, caridosos, bondosos, e que nós não sabíamos, mas que são da equipe de Dr. Bezerra. Então temos, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, Felipe Webb, conhecido, né, de muitos campistas, como um médico bom, caridoso, é da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio, Alberto Braune, outro que foi também caridoso, bondoso, atencioso, voltado, assim como o Dr. Felipe Webb, também para os pobres, também da equipe de Dr. Bezerra de Menezes. E muitos outros, que a gente às vezes não saiba ainda, mas que estão aí atuando como médicos, ainda encarnados, e que são da equipe de Dr. Bezerra. E a gente muitas vezes se beneficiando, né, dos conhecimentos, da dedicação, do estudo, da missão desses médicos. Então,
11 de abril, né, de 1900, Dr. Bezerra de Menezes desencarnou, voltando à sua pátria espiritual, ele que já recebeu o convite de Maria Santíssima, Nossa Senhora, porque já estava em condições de, né, para ir habitar outros planos mais elevados, e recusou, não por desrespeito, por desprezo, né, a Nossa Senhora, a Maria Santíssima. Pelo contrário, por misericórdia, por amor a nós outros, querendo continuar, olha que renúncia, podendo ir para paragens mais elevadas, né, com menos sofrimento, está envolvido diretamente conosco, querendo nos ajudar. Estão permanecendo aqui, recusando, abrindo mão, renunciando lugares melhores, condições de vida espiritual melhores, para permanecer aqui nos socorrendo. Quem não tem, né, uma imagem, um quadrinho, um cantinho da casa, em que são colocados os nomes, né, nossos e dos que nós amamos, dos que temos, né, com quem temos amizades, afeição, né, para que Dr. Bezerra nos socorra. Uma vez eu até falei numa pregação aqui na nossa página, no nosso canal, que eu fiquei muito surpreso uma vez quando eu fui a um colégio no Rio de Janeiro, capital, cidade do Rio de Janeiro, e vi um busto de Dr. Bezerra de Menezes, um colégio que eu não vou saber agora se era municipal, se era estadual, era um colégio público, no bairro de Bom Sucesso, e havia um busto de Dr. Bezerra de Menezes nesse colégio, prestando, né, as homenagens, o respeito a que ele faz jus, né? Então, é isso, é o reconhecimento que nós temos que ter em relação a esses benfeitores, que são manifestações da misericórdia de Deus e de Jesus para conosco, né? No dia 12 de abril, meus irmãos, Antônio Luiz Saião, outro gigante, nascia em 12 de abril de 1829. 12 de abril, desencarna Leon Denis, 12 de abril de 1927. 13 de abril, professor Clóvis Tavares, retorna à pátria espiritual. Ele que foi um gigante, não apenas, mas sobretudo no âmbito do município de Campos dos Goytacazes. Renunciou a inúmeras coisas na sua vida. Abandonou quando, na sua juventude, descobriu, entendeu, percebeu que o caminho com C maiúsculo, não é a luta política, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abandonou tudo e virou um cristão exemplar, um missionário, um pregador da palavra de Jesus e espírita. Fundou uma instituição, Escola Jesus Cristo, inicialmente voltada para as crianças, Escola Infantil Jesus Cristo. Depois, dado o magnetismo, a energia da sua palavra, quando falava de Jesus, quando falava da doutrina espírita, contagiava de tal forma os adultos que levavam seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, que viu-se na necessidade de ampliar a instituição e deixar de ser apenas uma escola voltada para crianças, para ser uma escola para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e virou, então, a Escola Jesus Cristo. No plano espiritual, o que não fará
um missionário desse para nós outros? Se em terra, encarnado, fez o que fez, deixou livros, o que não estará ele a fazer do plano espiritual? Rubinho, nosso amigo, nosso diretor doutrinário durante 31 anos, após a desencarnação do professor Clóvis no dia 13 de abril de 1984, 39 anos que anteontem fez de sua desencarnação, Rubinho dizia que Clóvis Tavares era um pregador do Evangelho há mais de 2000 anos. Então, meus irmãos, ter convivido, ter ouvido as pregações, assistido às aulas de um missionário desse, só daqui a muito tempo, daqui a algumas encarnações, talvez é que nós saibamos o que isso significa, significou, significa e significará na nossa trajetória evolutiva. Então a gente tem que saber valorizar isso, reconhecer, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. E tentar seguir os exemplos desses gigantes. Tentar. Foi muito bom. Uma vez, uma pessoa foi visitar Chico Xavier. E quis dizer para Chico, nós, na nossa ignorância, na nossa vaidade, na nossa pequenez, a gente acha que ter convivido com alguém é muita coisa. Chico, eu tomei muito cafezinho com Eurípides Barçanufo, Chico. Conheci Eurípides, tomei muito cafezinho com ele. Dizem os que estavam lá no dia, e que depois retrataram a história, que Emmanuel, ao lado de Chico, falou para Chico somente: antes não tivesse tomado cafezinho nenhum. Então adianta a gente apenas ter convivido com um gigante, com um missionário? Não. A gente tem que, como a ministra veneranda, que está nos livros de André Luiz, quem quer aproveitar, a gente tem que aproveitar, meus irmãos. A gente tem que aproveitar. Não é apenas depois dizer, eu convivi, tomei cafezinho, viajei, frequentei a casa. O que isso adiantou ou tem adiantado para que nós nos tornemos pessoas melhores, discípulos desses gigantes? Não é mesmo? Então continua, a sequência aqui de datas, de acontecimentos. Também no dia 13 de abril, só que aí do ano de 1868, o nascimento de Gustave Gelei, outro gigante da doutrina espírita. 13 de abril de 1870, nascimento de Leopoldo Cirne. 13 de abril de 1916, nascimento de Juvanir Borges de Souza. 13 de abril de 1931, desencarnação de Jean Meyer. 14 de abril de 1880, nascimento de Casimiro Cunha, gigante, simples, desprezado, porque era espírita. Não teve a projeção poeta, mas de primeiríssima qualidade. Está no Parnaso de Além Túmulo, por exemplo, e deixou poemas, versos simples, alguns até que nos fazem rir com a sua simplicidade, com a rima que lhe é peculiar, e desprezado. Por quê? Porque era espírita. Amigo de Batuíra, meus irmãos. Amigo de Batuíra. Quem deu uma projeção, ou tentou dar uma projeção, uma publicidade, uma divulgação a Casimiro Cunha, ainda quando ele estava encarnado, foi Batuíra, colocando nas suas publicações, nos seus periódicos, nos seus jornais, poemas, versos de Casimiro Cunha.
Com 14 anos de idade ficou cego de uma vista, com 16 anos de idade ficou cego da outra. Nem por isso se deixou abater. Por isso que nós iniciamos a nossa leitura preparatória aqui com aqueles versículos da Epístola de Tiago, né, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Vamos reler aqui. Vamos reler aqui. Tiago. De novo. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Todos esses que nós já citamos aqui, professor Clóvis Tavares, Casimiro Cunha, todos esses missionários, Chico Xavier, Leon Denis, não tiveram vida de facilidade não, meus irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitos de nós que reclamamos das nossas vidas, que blasfemamos contra Deus, por que, Senhor? Por quê? Por que eu? Por que isso? Por que agora? Por quê? Por quê? Por quê? E esses gigantes tiveram inúmeras dificuldades, dores, sofrimentos, e em vez de ficarem perdendo tempo, blasfemando, né, se revoltando, como disse Tiago, irmãos, tenham, e não podemos achar que quando Tiago usou a expressão profeta, que sejam apenas aqueles lá do Antigo Testamento. Vejamos a questão 624 de O Livro dos Espíritos. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Vejamos lá o que os espíritos superiores responderam. O verdadeiro profeta é um homem de Deus. Então, todos esses missionários são verdadeiros profetas. Então, voltando aqui à Epístola de Tiago. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor, olha aí, missionários de Jesus, falando em nome do Senhor, ou, embora muitos não tenham se voltado para a questão religiosa, espiritual, mas cumpriram com as suas missões, como esses cientistas que nós citamos, estão falando em nome do Senhor, sim, através de atitudes. Tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó. É o maior exemplo que nós temos, né, emblemático, de testes, de provações e de perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Então vamos continuar aqui, né, com grandes. Casimiro Cunha, então, né, voltando, no dia 14 de abril de 1880, estava aqui entre nós, reencarnando. Gigante. Que versos simples, alguns voltados para crianças. Tem um livro maravilhoso, psicografado por Chico Xavier, Cartilha da Natureza, usando os exemplos da natureza. Como nós aprendemos, se quisermos, com a natureza. Tudo inverso, meus irmãos. Que capacidade maravilhosa, que talento. Enquanto muitos de nós não conseguimos nos expressar em prosa, né, nos atrapalhamos e metemos os pés pelas mãos, falamos besteira, né? Um espírito
dessa escola, né? Desse nível, dessa elevação, dessa magnitude. Não somente se expressa com clareza, mas com versos, com rimas. Isso é maravilhoso, né? 15 de abril, então, né, como nós já falamos há pouco, lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864, 18 de abril de 1857, alguns anos antes, que é considerado o início, digamos assim, né, oficial da doutrina espírita, né, do Espiritismo, lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Desde o ano passado, 2022, aqui no Brasil, 18 de abril passou a ser o Dia Nacional do Espiritismo. Projeto de lei lá do Girão, né? Aprovado, virou lei. Então, 18 de abril passou a ser, a partir de 2022, o Dia Nacional do Espiritismo. Olha que maravilha. 19 de abril, nascimento, em 1829, de Alexandre Delane. 19 de abril de 1862, nascimento de Inácio Bittencourt. Olha o teor dos espíritos, hein? 21 de abril, desencarnação do senhor Sanson. Está lá nas obras básicas lá, né? Vários casos, vários episódios envolvendo, né, o senhor Sanson. 22 de abril de 1904, desencarnação de Florence Cook, médium, né, maravilhosa. Desencarnação em 23 de abril de 1923, Ana Prado. 24 de abril, desencarnação em 1984, Deolindo Amorim. E por aí vai, meus irmãos. Então, assim, isso aqui eu peguei diretamente no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Agora, acredito que há, eventualmente, alguns não tão conhecidos que também sejam de nascimento ou de desencarnação no mês de abril. E apenas para nós lembrarmos que não são somente esses, né, que no mês de abril tem a sua lembrança, né, o seu registro, mais especificamente feito por nós outros espíritas. Se a gente pesquisar pela internet, né, o que aconteceu ao longo da história da humanidade no mês de abril. Então, por exemplo, no dia 7 de abril, é considerado, né, de alguns anos para cá, mais especificamente de 1948 para cá, o Dia Mundial da Saúde. A Páscoa do Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma data fixa, mas muitas vezes cai no mês de abril. Não é mesmo? 18 de abril também é, meus irmãos. Olha que data importante, hein? Além de ser a data do lançamento do Livro dos Espíritos, né? A inauguração, o início oficial da doutrina espírita, data de grandes missionários aí, como nós acabamos de citar, né? Ou encarnando ou desencarnando, é o Dia Nacional aqui no Brasil do Livro Infantil, né? O dia de Monteiro Lobato. 19 de abril, Dia do Índio, né? 21 de abril, Tiradentes, outro gigante, não somente para as questões sociais e políticas da nossa nação brasileira, como também no âmbito espiritual.
né? Existe no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, referências a ele, e tem um livro que foi lido, né, depois de publicado, e foi avalizado, digamos assim, né, endossado por Chico Xavier, que é o Confidências de um Inconfidente. Muito interessante, um livro psicografado, né, e que Chico disse que valia a pena ser lido e não ser desprezado, né? Então, 21 de abril, dia de Tiradentes. 22 de abril, descobrimento, né, oficial do Brasil pela tropa e pela tripulação, né, pelo Pedro Álvares Cabral e outros, né? No próprio dia 1º de abril, a abolição da escravidão dos índios. Vejamos, né? Conhecemos o 13 de maio, mas também no dia 1º de abril passou a deixar de acontecer, né, digamos, a escravidão dos indígenas, que na verdade era muito praticada, né, era muito comum, até como uma alternativa mais barata, porque os senhores de escravos que escravizavam os negros, geralmente eles gastavam dinheiro para adquirirem os negros, né? Os escravos negros eram comprados. E muitos dos escravos indígenas não eram comprados, eram simplesmente apropriados, né? Os senhores, né, os produtores, os ricos, os senhores de engenho, iam lá, sequestravam, digamos assim, né, os indígenas e não pagavam nada a ninguém e começavam a forçá-los, né, a trabalhar em condições, em regime de escravidão. Então, quer dizer, eu vou economizar, não vou comprar escravo negro, vou adquirir do meu modo um escravo indígena. Então, quer dizer, a partir de 1º de abril de um determinado ano, né, aboliu-se. No dia 2 de abril, dia mundial de conscientização do autismo. Olha que maravilha, né? A partir de 2007. Também no dia 2 de abril, embora o dia nacional do livro infantil seja 18 de abril, mas o dia internacional do livro infantil é 2 de abril também. 3 de abril, dia do desporto comunitário. 4 de abril, dia nacional do parkinsoniano, quem tem Parkinson, né? Conscientização, esclarecimentos, tratamentos, né? Tudo. Dia 4 de abril é o dia oficial. Também, Dia Internacional de Sensibilização, né, conscientização sobre o trabalho de mineradores, trabalho de minas e também projetos de desminagem. Então, combate, né, a essas questões envolvendo o trabalho em minas, né, de mineradores. Dia das Telecomunicações, 5 de abril. 6 de abril, Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz. 7 de abril, Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A gente que tem vivenciado, né, visto, testemunhado cenas tristes, lamentáveis de pessoas atacando, né, matando crianças em escolas, né? Então, 7 de abril é um dia de combate, de conscientização nacional. Dia 7 de abril também, reflexão, lembrança internacional, Dia Internacional do Genocídio dos Tutsi.
em Ruanda, que aconteceu em 7 de abril de 1994. Há, inclusive, filmes relatando isso, né? Triste. Guerras fratricidas. Negros africanos matando negros africanos. Massacre genocida de Tutsi. Em Ruanda, né? De povos, né? de componentes. Tutsi. 7 de abril, dia do jornalista. Dia 8 de abril, dia mundial de combate ao câncer. 8 de abril, dia nacional do sistema Braille. Linguagem, né? Para que os cegos possam ler. 9 de abril, dia nacional da biblioteca. Dia nacional do aço também. Matéria-prima importante aí, produzida por nós outros brasileiros. 10 de abril, dia da engenharia militar. 11 de abril, dia do infectologista. 11 de abril, dia da escola de samba. Nós aqui no Brasil não podemos esquecer. 12 de abril, dia do obstetra. Quem seríamos sem os obstetras? Não é mesmo? Dia do hino nacional brasileiro, 13 de abril. Dia mundial do café. Nós brasileiros que adoramos um cafezinho, né? Tem até aquela história engraçada que Chico vivenciou e testemunhou para nós outros, que Emmanuel, um dia, quando Chico estava a dormir, né, no seu repouso, entre um dia de trabalho e outro, Emmanuel pegou o Chico em desdobramento pela mão e saiu a passear pelo cosmos. Pelo cosmos, meus irmãos. E foi mostrando orbes, planetas, galáxias, estrelas e constelações. Num dado momento, Chico, em desdobramento, nessa viagem com Emmanuel, fala: Emmanuel, chega, agora eu quero voltar para o meu corpo e tomar um café. Então, quer dizer, nós, brasileiros, e não somente nós, inclusive com Chico Xavier, gostamos muito de um cafezinho, né? Somos um dos países que mais consome café no mundo. E já fomos a república do café com leite, né? Quem não se lembra aí das aulas de história? República do café com leite. Então, 13 de abril, ou melhor, 14 de abril. E é o dia mundial do café. Que mais? Dia 15 de abril, dia do desarmamento infantil. Infelizmente, nós aqui no Brasil temos muitas crianças envolvidas com crimes, né, com tráfico de drogas, e são cooptadas, aliciadas, né, desvirtuadas. Crianças que deixam de ser crianças, meus irmãos. Perdem a infância por causa do crime, né? E é obrigação de todos nós, né, nos voltarmos para esse combate. Não somente também, mas principalmente das crianças que estão envolvidas nessas situações, mas também, né, com crianças que muitas vezes os pais, por irresponsabilidade, né, que tenham armas em casa e tal, deixam acessível, né? Elas sabem onde está, não tem nada que dificulte, e muitas vezes acabam, né, cometendo desatinos, né, às vezes acidentes com elas próprias, ou acabam vindo a matar, né, familiares ou parentes, ou até mesmo, não somente aqui no Brasil, né, é muito comum
episódios, né, de crianças, adolescentes nos Estados Unidos que adentram escolas, né, com armas de fogo. Aqui no Brasil, não muito com arma de fogo. Tem sido mais comum aí armas brancas, né, armas pérfuro cortantes, né? Mas, enfim, a gente tem que se voltar, né, para essa questão do desarmamento infantil. Isso é importante. Dia Mundial da Voz, 16 de abril. Dia Mundial da Hemofilia. Tivemos aqui no Brasil um gigante, Betinho, né? Grande lutador, combatente, né? Que tentou dar dignidade e recursos aí ao tratamento, né, dos hemofílicos, reconhecendo direitos, né, e tudo mais. Reforma agrária, da forma correta, legal, e não de formas abusivas e criminosas, né? 17 de abril, dia da reforma agrária. 17 de abril, Dia Nacional da Botânica. Que maravilha, né? Nós temos visto aí, não somente pelas concessões, pela misericórdia do Senhor, com essas belezas que são as espécimes de flores, né, de árvores, de vegetação, de plantas, como o homem, com a sua inteligência, com a sua criatividade, fazendo, né, inovações muitas vezes, proporcionando produtos, inclusive mais resistentes a pragas, né, ou que não necessitam eventualmente de grandes quantidades de agrotóxicos, né, ou outros produtos. Então, a botânica está envolvida com tudo isso, né? Que mais? Dia do Amigo, 18 de abril. Olha, dia 18 de abril é um dia que eu vou te dizer, hein? É um dia bom, hein? Exército Brasileiro, 19 de abril, importante, né? 20 de abril, dia do diplomata. 21 de abril, não somente, né, dia de Tiradentes, dia mundial da criatividade e inovação. Dia 22 de abril, para nós brasileiros, dia do descobrimento do nosso país, por Pedro Álvares Cabral, mas não apenas. Dia internacional da Terra, do planeta. Olha que maravilha, meus irmãos. 23 de abril, dia mundial do livro. 23 de abril também é Dia Nacional do Escotismo. Escotismo. Educação dos surdos. 23 de abril, Dia Nacional. Dia Nacional da Família na escola, 24 de abril. Dia Internacional do Milho, 24 de abril. Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, Libras, 24 de abril. Dia da Contabilidade, 25 de abril. 26 de abril, Dia Internacional de Lembrança do Desastre de Chernobyl. Que tristeza, meus irmãos, né? O que aconteceu em Chernobyl, lá na Ucrânia, que nós agora estamos vendo, né, ser alvo de um ataque, né, e não sabemos, mas embora possa ter a Rússia alguma justificativa, alguma motivação, porém, a forma e a crueldade que tem sido empregada nesse ataque, nada justifica. E primeiramente, né, embora eu não seja cientista político, historiador, nada disso, um país que não está atacando o outro ser
repentinamente atacado, né, usando-se como justificativa, né, uma possível defesa. Eu conheço defesa, tanto que no Código Penal lá, né, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas legítima defesa. Quando que acontece a legítima defesa? Está lá no artigo 25 do Código Penal, né? Quando você está na iminência de ou sendo atacado, né, tendo algum dano, algum mal, alguma ação contra si. Então, um país atacar um país vizinho, alegando que está promovendo uma defesa, mas sem que esse país vizinho tenha ou esteja atacando, é algo meio ilógico, né? Mas, enfim. Então, a Ucrânia, meus irmãos, de longas datas, né, vem sofrendo. Que povo sofrido. E que povo crente, fiel, dedicado à religião, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um garotinho ucraniano, um menino, rezando diante de uma imagem do nosso Senhor Jesus, quando ainda não havia muito tempo que esse ataque, né, que a Ucrânia tem sofrido, né, havia começado. O meninozinho de seus 6 anos, por aí assim, 5, 6 anos, orando diante de uma imagem do nosso Senhor Jesus, né, para que aquilo acabasse o mais rápido possível, né? Enfim, mais de 10 milhões de ucranianos deixaram a Ucrânia nesse período, por conta do que está acontecendo. E já nos idos, né, de 1986, Chernobyl, né, acontece aquele desastre lá, né, nuclear, né, químico, e que trouxe repercussões, né, à cidade de Pripyat. Até hoje não é habitada por conta do resquício, digamos assim, né, que ficou lá. Mas afetou vários países, não somente a Ucrânia, né, mas enfim. Ambição de poder, né? Dia da empregada doméstica, 27 de abril, essa que muitas vezes é a nossa amiga, aquela que sem ela as nossas famílias, as nossas casas, as nossas vidas talvez não funcionassem, não acontecessem, né, da mesma forma. Dia da Educação, 28 de abril. Dia Mundial da Segurança e da Saúde no Trabalho, 28 de abril também. 29 de abril, dia em memória de todas as vítimas de armas químicas. Olha aí. Dia Internacional da Dança, 29 de abril. Dia Nacional aqui no Brasil, da Mulher, 30 de abril. Dia do Ferroviário, 30 de abril também. Então, meus irmãos, agora, né, finalizando aqui a nossa reflexão, eu vou ler o que está na introdução, na abertura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo Espírito de Verdade. É o prefácio, considerado prefácio, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, essas benesses, essas manifestações de misericórdia de nosso Senhor Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Os Espíritos do Senhor, vejam, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando. Olha aí, receberam o comando de Deus, de Jesus, espalham-se sobre toda a superfície da terra. São esses que nós citamos, os missionários. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos, que somos nós. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser
restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Meus irmãos, olha aí. Vejam o Espírito de verdade dizendo que os Espíritos, esse exército do Senhor, as virtudes dos céus, estão conosco. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor. Porque não basta dizer Senhor, Senhor, né? A gente tem que fazer a vontade. E dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, vejamos quantas manifestações da misericórdia de Deus para conosco. E aí, para finalizar, nós vamos ler alguns versos de Casimiro Cunha para brindarmos, né, com essas palavras maravilhosas desse gigante que, apesar de todas as dificuldades, teve paciência e perseverança e nos deixou essa maravilha que é a sua obra, escrita enquanto encarnado e escrita pelas mãos santas de Chico Xavier após desencarnado. Anotações de amigo. Você pede rumo certo para o caminho em que avança, mas você mesmo é quem guarda sua própria segurança. Obrigação que se abraça tem força de compromisso. Em favor de sua paz, não tente esquecer-se disso. Proteja o corpo em que vive para as tarefas do bem. O lavrador que produz preserva a enxada que tem. Transforme o tempo em serviço, lembrando, em linhas gerais, que a vida volta no tempo, mas o tempo nunca mais. Conserve constantemente verbo limpo e mente sã. O que possa fazer hoje, não deixe para amanhã. No socorro aos semelhantes, cooperação é dever. A consciência tranquila não tem questões a temer. Cada aluno está na escola para a lição tal qual é. Perante ofensas, perdoe. Perante lutas, mais fé. Ante amarguras, trabalhe. Se há provações a transpor, nas sombras que se avolumam, trabalhe com mais amor. Olvidar-se e ser mais útil dissolve qualquer pesar. Para a bênção de servir, nunca se faça esperar. Estude, eleve, construa, e nada fará em vão. Recorde, a luz da verdade não conhece oposição. Meus irmãos, que o nosso abril seja maravilhoso, agradecendo a Deus por todas as bênçãos, por mais um ano de vida, eu, particularmente, e por tudo que temos recebido, não somente no mês de abril, mas todos os dias das nossas vidas, ao longo de todas as nossas encarnações. Então, que Deus receba a nossa gratidão, que nós saibamos valorizar e
aproveitar esses exemplos maravilhosos, missionários do Cristo e de Deus. Então, que Ele permita que nós encerremos a nossa reflexão de hoje, agradecendo a você que nos ouviu, que nos acompanhou, e que tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos, de muito trabalho, de muita paciência, de muita perseverança. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.